Bom dia. Bom dia. Doutor Guimarães, doutor Carlos, doutor Danilo, a senhora Flávia, né? Flávia Virgínia Pereira Nolasco. A senhora está aqui hoje para prestar um depoimento nos autos do inquérito civil 32, 56, 507, 2023, na condição de testemunha, tá? E a senhora então presta compromisso de falar a verdade, tudo que a senhora souber e for perguntado. E da mesma forma também eu ressalto que aquelas perguntas que a senhora possa interpretar, que de alguma forma no futuro possa lhe prejudicar a sua defesa, a senhora tem faculdade, né, a seu critério de permanecer calada, tá certo? As perguntas desse inquérito civil, ele é presidido pela doutora Gabriela, promotora de passe, tem apoio do GAECO, aqui representado por mim, Ana Carolina, e pelo doutor Lucilo, tá? E a doutora Gabriela vai iniciar as perguntas para a senhora. Boa tarde, dona Flávia. Tudo bem? Secretária de Administração e Finanças de Passo, né? Desde quando? 2019. Desde 2019. Certo. Dona Flávia, esse inquérito civil que nós tratamos aqui nesta audiência, ele foi instaurado para apurar eventual irregularidade na contratação de duas empresas. Tiago Vieira da Silva Ribeiro Gonçalves, que é a TIT Comércio, e a VE Rocha Ferreira, né? Bom, esse processo de contratação ele não foi publicado na íntegra no portal da transparência, no SACOM do TCE, mas no portal da transparência nós localizamos a publicação de algumas informações a respeito de pagamentos a essas empresas, certo? E verificamos que a Secretaria Municipal de Administração e Finanças figura como uma das secretarias contratantes, né? No caso aqui da Tiago Vieira da Silva Ribeiro Gonçalves, envolvendo a Secretaria da qual a senhora é titular, se trata de uma adesão ao registro de preços na modalidade pregão eletrônico 27/2021 da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria. O objeto era a aquisição de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado para suprir as necessidades da SEMAF. A senhora sabe dizer se esse contrato ele foi executado integralmente? Doutora, acredito que sim. Integral. E o pagamento foi feito também integralmente? Das notas que foram atestadas e liquidadas, sim. A senhora assinou as ordens de pagamento? Das que foram liquidadas, empenhadas e liquidadas, sim. A senhora se recorda o valor de quanto foi pago nesta adesão, né? No contrato que foi oriundo desta adesão à ata de registro de preço? Você recorda o valor? Não, teria que ver os processos de pagamento. Certo. E sobre essa contratação, a senhora teve alguma ingerência? Onde aconteceu, né, Doutora, as contratações, a organização desse processo? A CPL é ligada à Secretaria de Planejamento, né? Então, todos esses atos de contratação, de verificação das atas eram feitos por Assembleia, a Secretaria de Planejamento. Sim. Então, quem indicou essa ata foi a Simplan? Sim, ela que filtrava, né? Na época, quem era titular da Simplan? A doutora Luana. Luana Peixoto, né? Exatamente. Certo. E qual foi a sua participação nessa contratação? A senhora elaborou, por exemplo, o termo de referência? Sim, a gente verificava para mostrar a Simplan quais seriam as necessidades da SEMAF? Sim, aí lá é que eles verificavam a modalidade, né, de contratação, licitação, o ata, e aí eles verificavam isso e nos apresentavam novamente. Mas o termo de referência é assinado pela senhora? Sim. Mas vocês fizeram um levantamento? Sim. E quais seriam os setores da secretaria? Eu sou ordenadora de 13 secretarias, a senhora sabe, sim, né? Sim. Mas eu digo assim, a senhora fez um levantamento dessas 13? Sim, e nesse caso aí também a gente forneceu o ar-condicionado para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que ela não tem contrato. Ela não figurou como contratante. Porque a administração, ela pode, né,
demandar para qualquer secretaria. Então foram as 13 e mais a mais SENDES. a Secretaria de Desenvolvimento Social. Certo. E foram quantos, assim, o total de aparelhos de ar-condicionado e ventilador? Eu não A senhora sei sabe informar. dizer o quantitativo? Não sei lhe informar. Eu teria que ver No o processo. sim. Quem foi designado fiscal desse contrato? Da Com a Secretaria de Tiago Administração, Sim. George. Georgia foi designado fiscal. E quando houve a entrega, a senhora disse que foi executado integralmente, né? Esses ventiladores e aparelhos de ar-condicionado foram recebidos em que setor? Também na Secretaria de Planejamento, e eles é que faziam a distribuição. Mas havia um almoxarifado central ligado a Centlan? Tinha. A senhora se refere àquele almoxarifado lá do centro administrativo? Não aquele que a senhora já nos visitou uma vez. Não, era uma sala que ficava ao lado da Secretaria de Planejamento, sala 21. Então esse almoxarifado... Era específico para esses ar-condicionados. Tá? Não era aquele que a senhora visitou lá no centro. Não era o almoxarifado central. Que é o nosso almoxarifado, onde a gente coloca material de expediente, que a senhora teve lá e conhece. Então foi providenciado um almoxarifado exclusivo para o recebimento. E quem era o responsável por esse almoxarifado? Na época antiga, a Secretaria de Planejamento, né? Lá era... Não, mas eu digo assim, foi destacado algum servidor para fazer o controle de entrada e saída de mercadorias. Era João e a doutora... Mas qual João? Que trabalhava também na Secretaria de Planejamento, à época. Como é o nome dele? Não, eu não sei lhe informar. Era o servidor João da Centlan. Ele que fazia a distribuição. Controlava a entrada e saída de mercadorias desse almoxarifado específico. Específico da Centlan. Certo. E então a senhora, nesse processo de contratação, a senhora elaborou o termo de referência, fez o levantamento das necessidades, apresentou para a Centlan e a senhora homologou. Não, aí lá na Secretaria de Planejamento é que eles tratavam a questão das contratações, como seria a modalidade melhor para aquele TR. E lhe foi explicada essa ata? Não. Lhe foi apresentada previamente? Olha, nós encontramos uma ata oriunda da Prefeitura de Santa Quitéria e ela atende às nossas necessidades. Isso foi conversado com a senhora em algum momento? Não? A senhora ordenou pagamentos a essa empresa, a Tiago dele? Sim. A senhora teve contato com representantes legais desse fornecedor? Não se conheço. Os recursos utilizados, pelo menos a unidade orçamentária que está aqui, é a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, foram recursos próprios. Certo. As outras secretarias contratantes foram a CEMED e CEMUS. Certo. Nós localizamos, além dessa adesão à ata de registro de preço de Santa Quitéria, também teve uma de Altos do Piauí. A senhora se recorda? Não? Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui. Foi adesão à ata de registro de preço número 5/2021 da Prefeitura Municipal de Altos, Piauí. E aí a contratada foi a VR Rocha Ferreira, é a unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Material de expediente, né? Esse era material permanente. A senhora se recorda desse processo de adesão e desse contrato com esse fornecedor? Sim, ela é material de expediente e também tinha... Não, aqui está materiais permanentes. Permanente? Material permanente. Sim. E nesse caso aqui, foi da mesma forma essa contratação? Todas as contratações eram assim. Pela Centlan. Porque a Também não lhe foi CPL é explicada essa ligada ata? à Secretaria de Planejamento. Sim. Certo? Sim. Então, a gente mandava os TRs, porém, eles é que decidiu qual seria a modalidade. E nesse caso aqui de material permanente, dessa ata oriunda de Altos Piauí, também esses materiais foram entregues nesse almoxarifado específico da Centlan?
a cargo do João, e né? distribuído por lá. Por eles. Por lá. Aí isso que eu ia lhe perguntar, como é que se dava essa distribuição? Digamos que um setor ligado à sua secretaria fizesse a solicitação. Está faltando aqui material permanente, uma mesa, um armário. A senhora fazia essa solicitação direta para o almoxarifado ou para a Semplan Não. e depois passava pela sua secretaria para chegar lá na Não. ponta ou não? Era solicitado direto à Semplan. O setor, Os secretários, a necessidade era solicitada direto à Secretaria de Planejamento. então nem a solicitação e nem a entrega do material passava pela sua Por secretaria? Não. Não, doutora. E a senhora sabe dizer se a execução desse contrato com a VR Rocha de material permanente foi feita integralmente? Doutora, eu não sei lhe informar. E sobre o pagamento, se foi integral ou não? Não, tudo que foi adquirido foi pago, liquidado, empenhado, liquidado e pago. E o controle de entrada e saída dessas mercadorias ficou a cargo desse almoxarifado? Da Secretaria de Planejamento. Certo. A senhora se recorda de ter também feito a adesão à ata de registro de preços de São Bernardo, Maranhão? Teve alguma com a sua secretaria? Qual é a empresa? Vou dar uma olhada aqui se eu consigo localizar Sim. dentre as coisas que foram publicadas no portal, né? A de São Bernardo era também ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Mas, pelo menos, a empresa VR Rocha, mas aqui, dentre as publicações localizadas no portal, não está a SEMAF, está a CEMED. Aí eu só pergunto se a senhora se recorda de alguma adesão à ata de registro de preço oriunda da Prefeitura de São Bernardo, também para aquisição de ar-condicionado e ventilador. Não me recordo. Não se recorda dessa, só de Santa Quitéria e Altos Piauí, né? Foram as que a gente já tratou A senhora me apresentou. anteriormente. Certo. Então, e o fiscal George, ele atuou nesses dois contratos? Sim. De adesão? Sim, né? A senhora sabe dizer o valor do pagamento? Não sei, eu precisava ver processo por processo. Não lembro, não recordo. Certo. A senhora fez algum levantamento patrimonial a respeito desses, do fornecimento desses objetos? Eu pedi dinheiro para ser feito já. Esse levantamento ele está em curso ou já foi concluído? Até porque a gente precisa apresentar para a CGU, né? Sim. Eu também requisitei. A senhora requisitou, sim? Eu não sei se a senhora já recebeu o ofício, mas eu só recebi esse que o Jardel me mandou, né? Que foi esse último. Que era para vir aqui, que ele me ligou. Esse que a senhora está falando eu não recebi. Sim. Eu tenho uma requisição da CGU. Por isso que a gente está fazendo esse levantamento na íntegra, no caso, por secretaria, né? Então a senhora não saberia dizer hoje quantos aparelhos de ar-condicionado, quantos ventiladores, que tipo de material permanente, né, foi entregue e que hoje estão disponíveis dentro da secretaria? Eu teria que fazer o levantamento, conforme a senhora solicitou. Certo. E por que a Cindes não figurou como secretaria contratante nessas adesões? A senhora sabe dizer? Eu não sei lhe dizer, mas eu acredito que a época não foi solicitado à secretaria, eu não sei lhe informar. E o motivo pelo qual esses processos de contratação não foram publicados na íntegra, a senhora sabe dizer? Também não sei, porque, como eu lhe falei, todas as contratações era passado a Semplan que figurava nisso, então, e demandava as publicações. A senhora sabe dizer quem era o presidente e os membros da CPL nessa época? Os membros eu não sei. O presidente eu acho que era o Maciel, se não me engano. E a pregoeiro ou pregoeiro? Não lembro da época. Acho que era, eu não lembro, doutora, se era o Luiz ou se já era o Rickson na época. É porque o Rickson hoje é o presidente. Hoje é o presidente, aí eu não lembro. Mas ele já foi pregoeiro mesmo. Eu acho que na época era Maciel e Rickson, e hoje, aí depois Luísa foi uma época presidente também, e Rickson era pregoeiro, hoje ele é presidente. Aí eu não sei assim informar por período. Essas contratações, a senhora se recorda o ano? Não, doutora. Aqui está 2020, uma da VR Rocha.
a da Tiago Vieira, né, que é a TIV Acho que é mais 2021. recente. Né? Teve alguma que chegou a 2022, a execução? A senhora sabe dizer se teve celebração de aditivos Não, aditivos. aos contratos? Aditivos Nenhum. não. Nem da VR Rocha, nem da Tiago. Não lembro. Mas eu tenho quase certeza que não foi feito aditivo, porque eu não lembro de ter assinado aditivo. Creio que não. Não. Doutores, algum esclarecimento? Satisfeito, doutor? Doutores? Doutor? Não. Pode encerrar, papai.